Enquanto as mães verdadeiras sentem orgulho de suas filhas, a mãe narcisista sente inveja. Você conhece uma assim? Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e eu tô muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu no Brasil, que é realmente revoltante. Mas antes da gente ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se já for e não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. E se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, vai? Porque isso me ajuda demais. Pode ser? Agora, bora para a história. Jéssica Carline Ananias da Costa, de 15 anos, era filha de Célia Forte e Hamilton Ananias. Jéssica também tinha um irmão mais novo e toda a família morava na cidade de Apucarana, no estado do Paraná. Em 2007, Jéssica conheceu Bruno José da Costa, que tinha 19 anos na época. Eles se conheceram porque suas famílias eram amigas e acabaram iniciando um namoro, que era de muito gosto para ambas as famílias. No ano seguinte, em menos de um ano de namoro, Jéssica acabou engravidando e com isso o casal decidiu oficializar seu relacionamento. Célia, mãe de Jéssica, então presenteou o casal com uma casa que era vizinha dela. No final daquele ano, nasceu a filha do casal, que por ser menor de idade, eu não citarei o nome. A menina foi a maior alegria da família e logo depois, para ajudar no sustento da família, Jéssica conseguiu seu primeiro emprego em um supermercado local. Devido a isso, Célia passou a cuidar do bebê enquanto a filha trabalhava. Bruno, na época, estava cursando direito em uma faculdade local e, com isso, fazia bicos em sua área para ajudar no sustento da família. Mas a verdade é que ele passava a maior parte do tempo em casa. A partir desse momento, a rotina da família passou a ser assim. Jéssica saía para trabalhar todas as manhãs, 6 dias por semana, enquanto sua mãe Célia ficava em casa cuidando da neta, que ainda era um bebê, e Bruno ficava em casa estudando e fazendo alguns trabalhos. Até que em algum momento em 2009, quando Jéssica e Bruno já tinham 2 anos de relacionamento, Célia, a mãe de Jéssica, e Bruno começaram a trocar olhares mais íntimos. As conversas foram ficando mais maliciosas e os flertes surgiram, o que acabou resultando em um envolvimento amoroso e Célia acabou se tornando a amante do próprio genro. Célia, que nessa época tinha 48 anos, passou a se arrumar mais, usando roupas mais provocantes, maquiagem, sem falar que para ir cuidar da neta na casa ao lado, ela parecia estar indo para uma festa. E ninguém percebia aquela movimentação. Enquanto Jéssica trabalhava duro para pagar as despesas da casa, Bruno e Célia passaram a frequentar ao menos uma vez por semana o motel mais caro de Apucarana. Nesse ponto da história fica um buraco, pois nenhuma matéria da mídia deixa claro com quem a bebê, filha do casal, ficava enquanto os amantes passavam aquelas horas no motel. Não se sabe exatamente se eles levavam o bebê junto ou se eles deixavam com alguém. Como se isso já não fosse um ultraje enorme por parte dos amantes, eles também faziam seus atos amorosos na própria cama de Jéssica. Com o passar do tempo, algumas pessoas da família passaram a perceber que algo estranho estava acontecendo entre os dois, já que visivelmente eles notavam Bruno olhando para algumas partes do corpo da sogra. No início de 2020, Célia acabou rompendo o casamento com o marido Hamilton, já que ela passou a ter olhos apenas para Bruno. Com a separação, ela decidiu sair de casa e Bruno, para ajudar, alugou um apartamento para toda a família viver junto. Lá foram morar Jéssica, Bruno, a filha do casal, Célia, a mãe de Jéssica, e também Renan, o irmão mais novo de Jéssica. Depois de um tempo morando juntos, Renan, que na época tinha entre 12 e 13 anos, chegou a flagrar a mãe e o cunhado em um momento íntimo. Embora os dois tenham tentado disfarçar, o menino, mesmo sendo muito novo, sabia exatamente do que se tratava, mas se manteve calado para a irmã e não contou nada para seu pai. O garoto tinha o conhecimento de
tudo o que estava acontecendo e chegou inclusive a falar para Bruno se decidir com qual das duas iria ficar, porque segundo ele, o que estava acontecendo não era certo. Como consequência de seu relacionamento extraconjugal, Bruno parou de procurar intimamente a esposa. Ele se tornou muito seco e ríspido com ela, que logicamente percebeu que algo estranho estava acontecendo. Logo, esta passou a questionar o marido, que negava tudo prontamente e tentava a todo custo inverter a situação, dizendo que a esposa estava louca. Jéssica, com o tempo, passou a ficar muito depressiva, passando a comer mais do que o normal e acabou engordando. Ironicamente, ela passou a desabafar com a mãe, dizendo que ela suspeitava de uma traição por parte do marido. Mas Célia, em vez de apoiar a filha ou ser sincera com ela, contando o que estava acontecendo, ela colocou a filha ainda mais para baixo, dizendo que Jéssica havia engordado muito e que por isso o marido deve ter perdido o interesse por ela. Ou seja, caso ele estivesse realmente traindo, a culpa era de Jéssica. Depois de 2 anos de relacionamento extraconjugal, no final de 2011, Bruno começou a ter crises de consciência, falando que não era certo o que eles estavam fazendo e que isso não era justo com Jéssica. Nesse momento, ele decidiu sair do apartamento em Arapongas e voltou a morar na casa de Apucarana. Célia, então, fez o mesmo. Voltou para Apucarana e reatou o casamento com Hamilton. Assim, eles foram morar em um apartamento junto com seu filho Renan. Mas não pensem que essa ruptura durou muito tempo. Bruno e Célia ficaram por volta apenas de 1 mês e meio a 2 meses separados, até que Célia teria ligado para ele em seu trabalho pedindo para que eles voltassem a se ver. E foi exatamente o que ele fez. Mesmo nessa época eles morando distante, Célia voltou a frequentar a casa da filha diariamente, passando quase o dia ao lado de Bruno, sem que Jéssica percebesse nada. Em uma noite, quando todos estavam na casa do casal, Célia se ofereceu para fazer o jantar. Bruno, que estava usando seu notebook na sala, levantou e foi atrás da sogra na cozinha, deixando seu notebook aberto. Nesse momento, Jéssica foi mexer no computador do marido. Lá, ela encontrou o que nem em seus piores pesadelos imaginava: conversas de Bruno com sua mãe em um app de mensagens. As mensagens eram das mais variadas possíveis, passando por troca de carinho e até mensagens extremamente picantes, onde eles relatavam as tardes maravilhosas que eles passavam juntos no motel. Jéssica ficou chocada em saber que a própria mãe era amante de seu marido. Então ela se enfureceu de tal maneira que partiu para cima de Célia em uma briga voraz no meio da cozinha, chegando a arrancar tufos do cabelo da mãe. Bruno teve que intervir para separar a briga e, em vez de proteger e ficar do lado de sua esposa, ele defendeu a sogra, ficando ao lado de Célia. Jéssica imediatamente pegou a filha, que tinha pouco mais de 4 anos, e foi para a casa dos pais de seu marido, contando assim tudo o que estava acontecendo. Mais tarde, os pais de Bruno colocaram ele, Jéssica e Célia na mesma sala e confrontaram o filho. No entanto, ele, como um bom covarde, negou tudo e disse que Jéssica estava ficando louca e vendo coisas que não existiam, mas Célia imediatamente se voltou para Bruno e pediu que ele falasse a verdade, pois, segundo ela, eles não tinham escolhido se apaixonar. Naquela hora, Jéssica começou a passar mal e foi socorrida por seus sogros, enquanto Célia e Bruno foram para um motel. Pasmem. Mas a verdade é que, ao que tudo indica, os pais de Bruno já sabiam da traição há um tempo, por terem percebido os olhares entre os dois durante uma festa e também por terem confrontado Célia, que acabou afirmando de forma indireta. Mas eles, aliás, como todos, também se mantiveram quietos e não contaram nada para Jéssica. A partir desse momento, Jéssica passou a morar sozinha com a filha e Bruno foi para a casa de seus pais, enquanto Célia se manteve morando junto com o marido e o filho. Gente, acontece que a Jéssica, por vergonha, optou esconder de todos o que ela havia descoberto, mas principalmente de seu pai, para protegê-lo de tanto sofrimento. E assim, mais uma vez, toda essa sujeira foi encoberta por todos que sabiam do caso.
Agora vocês devem estar pensando que a Célia e o Bruno romperam nesse momento. Não, isso não aconteceu. Eles simplesmente não se importaram com o que causaram a Jéssica e continuaram se encontrando. Mas acontece que a partir dessa ruptura, algo faltava na vida de Célia. No caso, seria a neta, que a mulher teria criado toda a vida praticamente. Já que Jéssica, após a descoberta, não permitia mais que a mãe visse a menina, e isso acabou sendo um martírio para a mulher. A partir desse momento, Célia passou a insistir que Bruno reatasse o relacionamento com Jéssica, para que ela pudesse ver a menina. Bruno, então, deixou bem claro que não tinha nenhum amor ou interesse mais por Jéssica, mas ele acabou sendo convencido pela Célia a reatar o relacionamento, já que ele fazia absolutamente tudo o que ela pedia. Como a história ainda não tinha vazado e as pessoas não sabiam do que tinha acontecido com o triângulo amoroso, Bruno conseguiu convencer Jéssica a reatar o casamento. E dessa forma, o triângulo amoroso seguiu existindo. Bruno continuou sua vida dupla com mãe e filha, só que dessa vez ele tentava ser mais discreto, sempre arranjando desculpas que justificassem as suas ausências. O problema é que, com o tempo, as coisas foram se tornando mais sinistras e durante suas idas e vindas frequentes ao motel, em fevereiro de 2013, Célia sugeriu que Bruno tirasse a vida de Jéssica. Até que em abril desse mesmo ano, as coisas começaram a se concretizar. Renan, irmão mais novo de Jéssica, foi participar de um campeonato de futebol em São Paulo. E por ele ser um menor de idade na época, seu pai o acompanhou, deixando assim o caminho livre para o casal Célia e Bruno. Os dois, então, mais uma vez, sem se importar com Jéssica Carline, foram passar uma semana na praia. Bruno teria dito à esposa que estava prestando um concurso em outra cidade e que por isso ele viajaria durante uma semana. Mas o mais curioso dessa história para mim, gente, é assim, não era uma amante desconhecida, era a mãe. Ela não sabia que o pai estava viajando com o irmão e a mãe estava sozinha, que também tinha sumido, ou seja, também tinha ido viajar. Eu acredito que a Jéssica fazia vista grossa para tudo, por motivos que só ela sabe. E com a sua partida, a gente nunca vai entender. Mas voltando para a história, durante esse período, Célia sugestionou a ele que eles poderiam viver felizes juntos se Jéssica não existisse, e mostrou como seria maravilhoso se os dois casassem e criassem a menina como sua filha. Mas a verdade, gente, é que a gente está falando de uma mãe narcisista que sempre teve inveja da filha e que queria ter a vida de Jéssica. E nesse momento, ela já estava no limite e entendia que precisava se livrar da filha. Bruno, o apaixonado, comprou obviamente a ideia da mulher e a partir desse momento, os dois passaram a planejar o fim de Jéssica Carline. Para ajudar a manter as finanças da casa em dia, Bruno e Jéssica sempre iam ao Paraguai para comprar alguns itens mais baratos para depois revendê-los na cidade de Apucarana. Eles, então, usariam essa ida ao Paraguai como uma desculpa para que um suposto latrocínio acontecesse. Para que o plano desse certo, eles precisariam de uma terceira pessoa que se passaria pelo executor de tudo. E de alguma maneira, Bruno entrou em contato com um homem chamado Bruno Albino, que a partir de agora será chamado de Albino, para que não haja confusão. Bruno, então, pediu para que Albino conseguisse um revólver, mas esse não conseguiu a arma. Então, eles decidiram usar uma faca para dar fim em Jéssica. Depois disso, Bruno pediu que Albino executasse o plano e esse prontamente se negou, mas disse que poderia ajudar a fazer que as coisas acontecessem. Após isso, o mandante teria dado sua moto como forma de pagamento inicial a Albino, e seria com essa moto que Albino iria até a casa do casal na madrugada do crime. No dia 1º de maio de 2013, Bruno foi mais uma vez ao motel com Célia, e lá ela teria perguntado se estava tudo certo para tirar a vida da filha.
Bruno então afirmou que sim, mas não contou detalhes de como tudo ocorreria. No dia 8 de maio, depois de cerca de um mês planejando, Jéssica teria ido a uma apresentação de Dia das Mães na escola de sua filha, junto com sua mãe Célia. Após a apresentação, Bruno pegou Jéssica, a filha e a sogra, levou Jéssica para casa e depois levou a sogra e a filha para a casa dela, onde ela iria ficar enquanto eles viajassem. Isso, ao menos, era o que Jéssica acreditava, mas a verdade é que tudo fazia parte do plano para retirar a menina da casa, enquanto sua mãe tinha sua vida ceifada. Durante a noite, Bruno não teria conseguido dormir, passando a noite toda acordado, contando as horas, o que depois foi cogitado como sendo algum tipo de crise de consciência, mas mesmo assim, Bruno não teria voltado atrás com o plano. No dia 9 de maio, por volta das 2 da manhã, Bruno acordou Jéssica, que notou que o marido não tinha dormido. Ela se levantou, foi para o banheiro. Enquanto isso, ele ficou sentado na cadeira da cozinha, esperando que Albino chegasse. Foi então que Jéssica teria lhe confrontado, falando que ele não teria dormido para ficar falando com sua esposa. Onde, na verdade, ela se referia à própria mãe, porque, gente, era certo que a Jéssica sabia que o caso ainda continuou. Bruno, ao ouvir isso, segundo seu próprio depoimento, não gostou de como ela se referiu à sua amada e, em um acesso de raiva, ele pegou uma faca que estava do lado do balcão e partiu para cima da esposa, desferindo inicialmente 4 golpes. A mesma tentou fugir e se trancou no banheiro, mas Bruno conseguiu abrir a porta e voltou a lhe golpear por mais 21 vezes. Quando Jéssica já estava sem vida, ele notou que Albino já estava na porta da cozinha. Bruno, então, rapidamente tirou sua roupa, colocou em uma sacola, junto com alguns itens de valor da casa, entregou a Albino também a arma do crime e as chaves de seu carro para que Albino pudesse sumir dali com todos esses objetos. Bruno, que já havia trocado de roupa e se limpado, pegou o lápis, amarrou os pés e as mãos de Jéssica e, em seguida, também amarrou seus próprios pés e mãos. Mas o homem, por algum motivo, de repente quis ligar para o pai dele para avisar sobre o latrocínio. Então ele pegou a faca para cortar os lacres que estavam em seus pés, quando ele mesmo se cortou e aí fez aquela bagunça com seu sangue. Após conseguir estancar o sangramento com uma toalha, ele ligou para o pai aos prantos, dizendo que um criminoso havia entrado em sua casa e tirado a vida de sua esposa. A polícia rapidamente chegou ao local e, assim que olharam a cena do crime, notaram que aquilo nem de longe parecia ser um latrocínio e que, na verdade, a cena era muito suspeita. A primeira coisa fora do eixo era o fato do criminoso ter usado uma faca ao invés de uma arma de fogo, já que para criminosos obter uma arma era algo muito fácil. O fato de Jéssica ter levado 25 golpes era muito particular, que demonstrava raiva e algo muito íntimo entre ela e o criminoso, ainda mais porque Bruno não tinha sido alvo, mas sim somente Jéssica. No primeiro depoimento de Bruno, ele contou que ele e Jéssica estavam saindo para ir ao Paraguai comprar algumas roupas, uma coisa que eles sempre faziam, e que o homem que os atacou deveria saber disso, pois eles foram rendidos quando estavam de saída. O homem disse que eles então foram amarrados, mas Jéssica teria reagido de alguma maneira e assim acabou sendo golpeada. Mas a polícia não acreditou em nenhuma palavra que foi dita por Bruno. Devido a isso, no dia seguinte, Bruno da Costa foi indiciado pela polícia e foi chamado para prestar novo depoimento. No segundo depoimento, o homem confessou que tinha tirado a vida da esposa, mas que tudo havia sido um acidente devido a um acesso de raiva que ele teve, pois eles estavam discutindo. Ele teria dito que Jéssica era uma pessoa muito chata, ciumenta e implicante, que brigava com ele por qualquer motivo. Nesse momento, Bruno acabou sendo preso. A polícia, então, passou a investigar a vida do casal para saber se realmente o que Bruno contava sobre Jéssica era verdade, mas eles acabaram descobrindo outra coisa.
Eles encontraram as mensagens de Bruno e Célia e descobriram que eles tinham um relacionamento amoroso. Cerca de 20 dias após os acontecimentos, Célia foi chamada para prestar esclarecimentos, mas ela contou uma versão totalmente diferente. Ela afirmou que Bruno a forçava a ter relações e que ela nunca quis nada com ele, mas ele era um monstro, sempre a ameaçando e a obrigando a ceder para que ele não fizesse mal algum à sua filha e sua neta, já que ela temia por suas vidas. Mesmo diante das provas das mensagens que a polícia tinha, Célia negou qualquer envolvimento com o que aconteceu com sua filha. A polícia contou para Bruno tudo sobre como Célia tinha o descrito, e ele ficou bravo e acabou confessando tudo em seu terceiro depoimento. Assim, o homem contou que ele e Célia tinham um relacionamento desde 2009 e que ele era apaixonado por ela. Ele afirmou que nunca quis voltar com Jéssica e que fez tudo isso, inclusive o crime, porque amava Célia demais e tinha sido convencido por ela. Bruno também contou que teve a ajuda de Bruno Albino, que posteriormente foi apreendido pela polícia, ainda em posse dos itens de valor que foram levados da casa. E por fim ele revelou que toda a ideia do crime tinha sido planejada por Célia. Durante o julgamento, para a surpresa de todos, o pai de Jéssica testemunhou a favor de sua esposa, dizendo que acreditava que ela tinha sido coagida a ter o caso, pois na verdade o interesse principal de Bruno, segundo ele, eram os terrenos que Célia tinha herdado de seus pais. Disse também que só soube do caso durante o velório de sua filha. O tribunal do júri analisou todos os testemunhos e condenou Bruno José da Costa Silva a 23 anos de prisão. Célia Forte também pegou 23 anos de prisão por ter planejado o homicídio da própria filha. Devido à progressão de regime fechado para regime semiaberto, Célia foi liberada sob liberdade condicional em 2020. E agora, prestem bem atenção nesse fato. Hamilton, marido de Célia e pai de Jéssica, acreditou na versão da esposa e retomou o casamento com a mulher. Eles completaram recentemente 28 anos de casamento. Por incrível que pareça, Renan, irmão de Jéssica, também ficou do lado da mãe e a defende afirmando que tudo ocorreu porque Bruno a forçou a ter um caso. Albino foi condenado a 10 anos de prisão e já se encontra em liberdade. A menina, filha do casal, acabou sendo criada por seus avós paternos. Os pais de Bruno repudiaram totalmente as atitudes do filho e romperam com este, mas visitam ele na prisão e levam a neta junto. Infelizmente, tudo isso poderia ter sido evitado se o marido tivesse simplesmente se divorciado e se sua mãe tivesse o mínimo de amor por Jéssica Carline. E, sinceramente, é muito triste ver que Jéssica não foi vítima apenas do marido de sua mãe, mas sim de todos que foram coniventes com esse crime. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei a vocês. Se você ficou até aqui, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês. Fica aqui toda a minha gratidão e até o próximo caso sinistro.